Pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Liderança para a Mudança. No quarto vídeo do canal, eu quero resgatar uma definição que também é importante para um gestor que muda, um gestor que se aplica aos novos tempos e exerce uma liderança transformadora. Nós falamos no vídeo anterior sobre a comunicação. A comunicação é a linha de frente para que o gestor possa trabalhar a sua equipe, apontar os pontos positivos, trabalhar os pontos de desenvolvimento e que principalmente que ele possa estabelecer empatia, liderança, cumplicidade e credibilidade. Não há gestão sem comunicação. Só que quando você estabelece uma comunicação de excelência, ou voltando um pouco antes, quando você precisa trabalhar a sua comunicação, você também trabalha dois pontos que são fundamentais para o desenvolvimento de uma gestão transformadora, uma gestão de liderança: poder e autoridade. Poder e autoridade são faces antagônicas da mesma moeda que é a gestão. E aqui a gente já tem que desmistificar algumas coisas. Fala-se muito nessa dicotomia. Ou você é um líder por poder, ou você é um líder por autoridade. Ah, o líder por poder, ele não se sustenta. O líder com autoridade é a tendência. Pessoal, vamos falar de mundo real. Nós precisamos dos dois. O líder precisa de poder e o líder precisa de autoridade. Se ele puder trabalhar mais a autoridade que o poder, a liderança dele será de fato sustentável, perene. As pessoas farão porque confiam nele, porque acreditam nele, porque veem sentido no que ele fala, veem um propósito. Só que em alguns momentos o líder também precisa do poder. Qual é a diferença entre poder e autoridade? Poder é tudo aquilo que emana do cargo que você tem. Autoridade é tudo aquilo que emana do propósito que você tem. E essa não é uma discussão filosófica. Então o poder, ele está muito relacionado ao cargo que você tem e a tudo aquilo que vem junto ao cargo. Se você se torna gerente de uma equipe, é natural que por ser gerente, você tem responsabilidades perante aquelas pessoas e aquelas pessoas lhe devem responsabilidades também. Então é natural que a sua palavra tenha que ser cumprida, você dá o direcionamento. Só que isso não é apenas poder. A forma como você se comunica, como você passa os desafios, como você acompanha as pessoas, define que independentemente do cargo que você tenha, você exerce uma autoridade sobre elas. Elas farão porque sentem em você um direcionamento, sentem a credibilidade, sentem o conhecimento prévio que você tem, ou seja, o domínio do assunto, as experiências que você tem. Ou seja, poder e autoridade fazem parte da mesma moeda chamada liderança. Quando eu tenho que usar mais poder? Talvez quando você perceber que os colaboradores não performam da forma que você queria e quando o seu modelo de autoridade porventura não funciona para determinados tipos de colaboradores. A gente já discutiu também que hoje existem problemas sérios nas empresas de pessoas com baixa performance, com baixo nível de interesse, com baixo nível de compromisso. Nesse momento, não necessariamente a autoridade vai funcionar em 100% dos casos, você tem que puxar o poder. Quando você tem problemas de prazo, por exemplo, quando você tem problemas de mau compromisso, de baixo compromisso das pessoas, quando você tem problemas de colaboradores que não querem performar e ao mesmo tempo desdenham da empresa e da liderança, o poder se faz necessário. Isso não sou eu que estou falando. Se a gente pegar a essência do Maquiavel, o príncipe, ele fala claramente sobre isso, é o tratado do poder. O príncipe deve ter o poder e usar o poder nas situações em que precisam ser usadas. Ao mesmo tempo, o príncipe deve se cercar de aliados para que façam o trabalho para e com ele. Poder e autoridade. O mundo atual prega a liderança pela autoridade, ou seja, como você é, o propósito que você tem, a forma como realmente você tem de desejo genuíno de desenvolver e capacitar pessoas para que elas sejam excelentes. A liderança para a mudança é exatamente isso. É o seu propósito aplicado ao desenvolvimento de pessoas para a excelência. Só que nunca se esqueça de que nessa roda de liderança de 360 graus, poder e autoridade caminham juntas. Você não poderá gerenciar e liderar pessoas 100% baseado no seu cargo, se não tiver uma capacitação prévia e um interesse genuíno de desenvolver pessoas. Ao mesmo tempo, se você tiver uma autoridade que influencia as pessoas, que direciona as pessoas, que orienta as pessoas, só que não conseguir cumprir prazos ou não conseguir aplicá-la em todo o perfil de comunicador, a sua liderança também será falha.
Saiba usar as duas, poder e autoridade, nas doses segmentadas de acordo com cada perfil de colaborador e principalmente cada momento de cada colaborador. E aí eu volto na comunicação. Se a gente falou que comunicação ela deve ser segmentada de acordo com o perfil de cada colaborador, cada cliente seu, cada interface sua, uma comunicação direcionada que estabelece empatia e credibilidade, autoridade e poder também vão exatamente no mesmo diapasão. Para quem precisa do poder, aplique o poder com respeito, com controle, sem carteirada. Entre poder e autoridade você consegue estabelecer um meio termo. E para aqueles que precisam de apoio, que têm um maior nível de independência, conseguem andar sozinhos, aplique a autoridade, direcione e influencie. Para aqueles que ainda não conseguem andar sozinhos, aplique o poder aliado à autoridade. Essa é uma discussão que a gente ainda vai voltar bastante, quando a gente fala principalmente do último livro, O Monge Executivo, A Volta ao Mosteiro, que para mim da trilogia é o melhor, porque ele traz para a vida real todas as dificuldades, e eles se estressam muito na discussão entre poder e autoridade. O ponto de vista de uma liderança para mudança é: saiba trabalhar com ambos. Não há modelo nem certo, não há modelo errado. Há um modelo ideal para o que você precisa naquele momento. Para quem precisa de poder, o poder. Para quem precisa de autoridade, a autoridade. Cabe ao líder que sabe se gerenciar e sabe gerenciar mudança, sabe lidar com pressão, sabe lidar com diferentes fatores, direcionar a autoridade e o poder. Só lembrando sempre de um fato: o poder está relacionado a algo que ele pode ser tirado. Você pode perder o cargo, por exemplo. A autoridade não. A autoridade tem a ver com propósito, com aquilo que você direciona, com aquilo que você deseja para si e para com as pessoas. Por isso que eu deixo exatamente essa lição para vocês. A gente sai agora de um feriado da independência. O líder em si, a autoridade de um líder, ela é definida pelo quanto ele consegue se autogerir. E a liderança, a autogestão tem a ver com interdependência. O líder, se ele quiser ter autoridade é não ser autoritário, porque ser autoritário tem a ver com poder. Mas se um líder quiser ter autoridade, descobrir o seu propósito e desenvolver pessoas para a excelência, estabelecer uma relação de empatia e credibilidade, ele deve sempre buscar conhecimento, alternativas, ter uma comunicação positiva, aplicar conhecimento, constituir experiência e caminhos, compartilhar as suas experiências. Não deve ser omisso, não deve ser reativo. O líder não tem o direito de ser reativo. E principalmente, o líder não tem o direito de achar que o outro é responsável. Não existe culpa, existe consequência. Então, que fique lição entre poder e autoridade, que você saiba aplicar o que deve ser para cada momento, só que para você ter autoridade e exercer essa autoridade com excelência, lembre sempre de olhar para dentro de si mesmo e fazer a sua própria leitura. Siga o canal, acompanhe o canal, até a próxima!